campeão brasileiro, o time a ser batido aqui, hein? O Leandro Boldaquia vai contar tudo do Palmeiras pra gente. Fala, meu amigo Márcio Espímpolo, tá chegando a hora da volta do futebol, a bola vai voltar a rolar nesse final de semana pelos estaduais, na verdade muitos estaduais já começaram e aqui em São Paulo teremos o pontapé inicial e o Verdão em busca do tricampeonato consecutivo nessa temporada. Campeão em 2022 diante do São Paulo, campeão no passado diante do Água Santa, vai buscar mais um título neste início de trabalho com o técnico Abel Ferreira, que ainda não definiu a equipe titular para essa partida, provavelmente uma equipe que tenha muito do que foi ano passado, mas ainda sem Piquerez, ainda algumas dúvidas em relação aos atacantes, mas enfim, né, uma dificuldade enorme, né, pra gente saber qual será a primeira escalação do Abel Ferreira nessa volta do futebol durante a temporada 2024. Uma notícia importante e interessante é que o Estevão definitivamente está integrado ao elenco principal do Palmeiras. O jovem de apenas 16 anos de idade chama muito a atenção, né, de vários clubes de fora, né, um caminho muito parecido com o que fez o Endrick no próprio Palmeiras. A diferença está na complexidade física dos dois, né? O Estevão, um jogador que atua em outra posição, né, tem que desenvolver ainda mais a sua massa muscular, mas está já totalmente integrado ao elenco do Palmeiras, uma das opções do técnico Abel Ferreira para a temporada, Espímpolo. Campeão brasileiro no ano passado, contratou aí alguns jogadores. A torcida, pelo que a gente vê de movimentação nas redes sociais, esperava os medalhões, né? As estrelas. Isso não foi possível, até o Palmeiras tentou. Bruno Henrique, quando negociava com o Flamengo uma renovação, o Palmeiras entrou no circuito e tentou essa contratação, fazendo inclusive uma proposta oficial, mas ela acabou não acontecendo, não se confirmando, porque o Bruno Henrique renovou o contrato com a equipe do Flamengo. O Palmeiras, que disputará as competições de 2024, é melhor do que o time do ano passado ou também são contratações que vocês torcem o nariz? Diga lá, Noriega. Eu acho que o Palmeiras continua muito forte, mas ele estará enfraquecido em relação ao ano passado. Por quê? Porque vai perder o Endrick, que foi o principal jogador do Palmeiras na conquista do Campeonato Brasileiro e não fez uma contratação para substituir o Endrick. Então o Palmeiras continua. Os reforços dentro da linha de trabalho do Palmeiras, para a direção do Palmeiras, o controle de futebol do Palmeiras, os reforços foram as renovações de contrato, aí, a permanência do Abel Ferreira e a renovação de contrato por mais um ano, a manutenção de jogadores importantes que tiveram seus contratos renovados. Mas o Palmeiras está perdendo o cara que foi decisivo para a conquista do título nacional do ano passado. O Endrick não vai jogar a Supercopa, por exemplo, ninguém sabe quantos jogos efetivamente ele vai fazer pelo Palmeiras, até ele ser definitivamente jogador do Real Madrid. Então acho que o Palmeiras não contratou um substituto à altura do Endrick, vai apostar no Flaco Lopes, é isso? Flaco para a posição. Então é o seguinte, continua muito forte, porque foi campeão paulista, foi campeão brasileiro, foi campeão da Supercopa, mas ao perder um jogador tão importante e não fazer uma reposição à altura, eu acho que ele enfraquece em relação à temporada passada. Laje, Ivan Drago e o Palmeiras. Palmeiras mais forte do que em 23? Vai lá, você agora. Lá. A lógica do Noriega que a gente falou sobre o São Paulo. O Palmeiras perdeu alguma peça importante? Vai perder, né? Vai perder o Endrick no meio da temporada. Mas vai ter o retorno do Dudu. Conseguiu trazer o Aníbal Moreno, uma reclamação que não tinha um volante. Reforçou com o Bruno Rodrigues as beiradas, como gosta Ivan Drago, né? As pontas. Tem o Caio Paulista, que a gente vai entender ainda direitinho como é que o Abel pretende usar. Se é na lateral esquerda, como um jogador também que pode alternar ali nas pontas, né, no ataque, fazendo a função antiga dele, ou se vai fazer os dois, vai ser um cara polivalente. Eu entendo que o Palmeiras não perde força. A saída do Endrick vai deixar uma lacuna, vai fazer falta? Sim. O Endrick foi importante no ano passado, especialmente na reta final do Campeonato Brasileiro. Mas ainda assim eu não consigo ver um Palmeiras mais fraco e acho que até o meio do ano, de repente, você pode achar alguma solução, pode ter mais contratação, embora não seja o perfil do Abel, né? A gente fala da Leila, do Palmeiras de contratar, mas é aquilo que eu tenho dito aqui nos últimos dias. Vai ficar essa história de dar pedrada na torcida, na diretoria do Palmeiras porque não vem medalhão.
Sendo que é o Abel que está indicando as contratações e não chega a medalhão. Eu já comecei a entender que essa é a maneira do Abel de trabalhar. E não tem problema nenhum, porque tá ganhando título importante todo ano, ele tá mais do que certo. Mas eu não tô esperando, de repente, um medalhão, um cara, por exemplo, nível Luis Soares, para quando o Endrick sair. Não tem sido a forma que o Palmeiras, que o Abel e que a diretoria tem trabalhado para a manutenção, né, do elenco em alto nível. Eu discuto um pouquinho, porque é o seguinte... É claro que o Palmeiras continua sendo muito forte e para mim o elenco não mudou muito. Ganhou algumas peças que podem ser úteis em determinados momentos, mas nenhum jogador que realmente, olha, indiscutível, vai aparecer entre os titulares. Diante das reclamações que aconteceram na temporada passada, eu esperava um mercado melhor do Palmeiras. Repito, tá longe de ser um time fraco, continua sendo uma das melhores equipes do futebol brasileiro. Diante do que nós ouvimos no ano passado, eu esperava um mercado diferente. Olha, o Abel não gosta de um medalhão. Por exemplo, Luis Soares, final de carreira, um grande jogador, mas não é o perfil que ele gosta. Bom, mas existe um perfil que ele entende que é o necessário para o Palmeiras e que pode ser um grande jogador. Luiz Henrique, por exemplo, cobiçado por Flamengo, Corinthians, Fluminense, um jogador jovem, veloz, que poderia tranquilamente jogar no time do Palmeiras, entre os titulares. Eu esperava um Palmeiras mais forte ofensivamente. E eu não estou dizendo aqui que o Palmeiras tinha que contratar o único jogador realmente medalhão que eu ouvi foi o Bruno Henrique. Agora, poderia, olha, o Palmeiras vai tentar um jogador jovem, com poder de revenda, que tem as características que o Abel gosta, e por isso o investimento vai ser alto na contratação desse jogador. Ele vai chegar para jogar. Não veio nenhum jogador com esse perfil. Todos são opções de banco, pelo menos agora no começo. Eu acho que Bruno Rodrigues, Caio Paulista, Aníbal Moreno não sei, talvez, por ser um primeiro volante e o Palmeiras era carente, né, nessa função. Acho pouco provável que esses caras apareçam imediatamente no time principal. E o Estevam, jogam muito, vocês acham reforço? O Estevam da Copinha. O Kevin tá saindo, o Estevam tá subindo. Muito interessante. Você pega o vídeo do jogo dele só contra o... Como é o nome do time que o Palmeiras foi eliminado? Aster. Só nesse jogo, cara, você vê um vídeo assim, um jogador, mudança de direção rápido, um jogador criativo, muito interessante, cara. Agora, vai ter tempo de contribuir no profissional? Vamos ver, né? Porque essas joias aí, os clubes europeus já têm monitoradas antes de pisar no campo como profissional. E aí o cara faz 5 jogos, 10 jogos, eles vêm e compram. Foi assim com o Vinícius Júnior, né? Foi assim com o Renier, que não virou, com o Rodrigo no Santos e outros, com o Endrick. O André Galvão já fez questão aqui de frear a empolgação de muita gente, falando uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Estevam é uma coisa e é muita coisa porque ele é bom demais. Endrick é e vamos outra ver a coisa. hora que o treinador colocar no campo, né, Tomás? Por exemplo, eu já tinha escutado falar que o John era melhor que o Luiz Guilherme. Quando eu vi no campo, eu achei o Luiz Guilherme bem melhor. Muito então bem. Vamos ver no campo, aí é que a gente vai saber. E aí, Galvão? Palmeiras evidentemente que é favorito para a conquista do título, aí cabe ao cliente, ao torcedor, ao espectador falar, é o principal favorito, é o grande favorito, é favoritíssimo, é favorito igual São Paulo, é favorito igual São Paulo, Corinthians, Bragantino e Santos, porque no Paulistão tudo pode acontecer, aí fica a critério do freguês. O que a gente sabe é que ninguém vai tirar o Palmeiras da lista de favoritos. E para a estreia, é favorito também, Galvão? É um jogo difícil, né? Claro que o Palmeiras é favorito. Contra o Novo Horizontino sempre será favorito. Mas vai pegar um time bom, né? Um time que fez uma boa campanha na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado. Esteve próximo do acesso, né? A primeira divisão, muito próximo do acesso, o Novo Horizontino. A gente fala muito que o futebol paulista é mais forte que o futebol carioca, e é mesmo, é muito por conta dos times do interior.
E porque tem 7 times paulistas na Série B do Campeonato Brasileiro. O Novo Horizontino foi o melhor paulista. No ano passado ele foi o melhor paulista, aquele que esteve mais próximo do acesso. E o jogo vai ser lá em Novo Horizonte, vai ser no calor de Novo Horizonte. Importante lembrar disso. Estamos ainda em pré-temporada e o jogo vai ser 4 horas da tarde do domingo em Novo Horizonte, que é mais quente que aqui, muito mais quente que aqui. Então tende a ser um jogo com aspectos difíceis, né? Nesse início de ano, acho que vai ser assim para todo mundo. Bom, a gente já falou ontem da possibilidade do Aníbal e do Caio Paulista jogarem. Segundo o Galvão, tá mais pro Caio Paulista, né? Ser titular. Não, o Caio acho que vai jogar. E o Aníbal, de repente, segurar um pouquinho ali no banco. O Mike renovando o contrato, já era uma notícia esperada, estendendo, né, o seu contrato até o final de 2025. Mas me chama a atenção também essa informação de que o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro, se reuniu com líderes das organizadas de Palmeiras e São Paulo para talvez encontrar aqui uma maneira, né, da Supercopa do Brasil ter 2 torcidas, né? Até porque o jogo vai ser fora de São Paulo, né? Vai ter. Isso vai ter, mas também existe aí um movimento pelo final da torcida única. Ele quer usar esse jogo como exemplo, ele quer que as torcidas vão na Fernão Dias juntas, assistam ao jogo lá em Belo Horizonte juntas e retornem juntas, sem brigas, para levar ao Ministério Público a proposta de se fazer jogo com 2 torcidas aqui em São Paulo. Lembrando, Tomás, que o Ministério Público aqui de São Paulo vai mudar, né? Porque o procurador-geral, o Dr. Sarrubo, foi convidado para trabalhar no Ministério da Justiça com o ministro Ricardo Lewandowski. Então teremos, eu não sei quem vai ser, não sei se já saiu o nome, um novo procurador-geral, porque o Dr. Sarrubo era totalmente contra torcida mista. Ele era um dos ativistas pela torcida única. Só que vai mudar o Ministério Público agora, não sei se poderá vir um outro procurador que pense diferente, né? A realidade é que é uma vergonha. Para mim, sempre foi, né? Eu sempre tive essa posição. E agora, né, essa vergonha fica ainda maior, porque nós vamos ter um clássico com 2 torcidas de São Paulo fora do estado de São Paulo. Né? Quer dizer, só no estado de São Paulo que as autoridades não são capazes de admitir 2 torcidas. Então, se realmente as coisas ocorrerem bem em Belo Horizonte, eu espero muito que ocorram, o estado de São Paulo vai ficar numa situação ruim. Estado de São Paulo que viu uma torcedora do Palmeiras ser assassinada, né, no ano passado, em um jogo que nem era de 2 torcidas aqui de São Paulo. Mas é mais uma prova de que essas medidas elas não resolvem. Essas medidas, elas são inócuas. Como não resolvem? Aconteceu num jogo em que teve 2 torcidas. Sim, mas um jogo que não eram 2 torcidas rivais aqui de São Paulo. Não é assim, não é tirando o sofá da sala que você vai resolver o problema. Você tem que o problema punir... você vai resolver com a impunidade, mas enquanto não tiver impunidade no Brasil... Você tem que punir os criminosos. Então, mas aí a gente concorda em gênero, número e grau. Os criminosos não são condenados. Eles brigam no sábado e voltam pro jogo no domingo da semana seguinte para brigar de novo. Veja, né? O caso do Santos, né? Que o Kaique falou aí que o Santos vai ser suspenso de novo. Os mesmos só o Santos caras... é suspenso. Não, tô dizendo, só o Santos que é punido. Os torcedores do Santos não são punidos, entendeu? E o que é mais grave é o seguinte, Tomás, os caras que tentaram agredir o Cássio, são os mesmos que jogaram bomba no Cássio, são os mesmos que jogaram bomba na cabeça do Odair Helman e os mesmos que jogaram bomba contra o Fortaleza. E esses caras têm culpa no rebaixamento do Santos. Lógico que tem. Porque o Santos jogou 4 partidas sem torcida no campeonato do ano passado, disputou 12 pontos, perdeu 7. Se ele tivesse ganho mais 2 desses 7, ele não tinha caído. Então, e serão culpados esse ano também se o Santos não conseguir subir, porque vai ser punido, vai jogar sem público algumas partidas, e tem que ser mesmo. E os caras serão culpados. Aí eles vão lá, fazem corredor de fogo, pensam que enganam alguém. A mim não engano. Enfim, tomara que dê tudo certo lá em Belo Horizonte, né? Que a gente tenha uma grande festa na Supercopa do Brasil para que a gente possa voltar a ter 2 torcidas aqui em São Paulo.
Agora, estádio dividido, como essa imagem que nós estamos mostrando no YouTube... Só nos anos... acho que até aquela final Corinthians e Palmeiras, que o Palmeiras saiu da fila, ainda tinha. Não, 98, né? Corinthians São Paulo, final do Paulista. A última vez foi 2008. Eu estava lá. Em Palmeiras 1, Corinthians 0 no Morumbi, gol do Valdívia. E estava dividido 50-50? O gol do Chororô do Valdívia, 2008. E estava dividido meio a meio? Estava dividido meio a meio. Não me recordo. Eram 50 mil pessoas no Morumbi. Mas o grande problema... O gol do Chororô do Valdívia, eu sei que o Tomás pensa diferente, eu respeito a opinião dele. Aliás, é uma opinião majoritária. A opinião do Tomás é majoritária, de que tem que ter torcida única. O único... Eu acho que... Entre os jornalistas, eu acho que não, Calil. Problema, eu sou Tomás, minoria entre os jornalistas. Eu gostaria que você entendesse o seguinte: o único problema, eu não discordo que por via de segurança você tenha que tomar algumas medidas, mas o grande problema da torcida única, na minha opinião, é a discriminação, porque você proíbe um cidadão de entrar num estádio de futebol por causa do time que ele torce. É uma restrição da liberdade individual, porque você está tratando todos os corintianos, por exemplo, quando o jogo é no Palmeiras, como bandidos, e todos os santistas, quando o jogo é no Morumbi, como bandidos, e todos os São Paulinos na Vila Belmiro como bandidos. Nem todos são, entende? Eu vejo uma questão filosófica aí. Você não pode... Você tem... O estádio de futebol é um local democrático, tem que entrar todo mundo. Mas essa é a minha preocupação. Mas não é democrático sem a torcida única. Já não era mais democrático, porque o torcedor